Antes ele ouvia a voz de Deus, a voz de Jesus, enquanto Jesus estava presente como pessoa. E agora o Jesus ressurreto, que já não é mais aquele Jesus, homem de dores, mas o Senhor dos senhores, como ele vê aqui. E ele vai ter o privilégio que poucos na Bíblia têm, de escrever o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta de João, e o Apocalipse, que é a revelação de Jesus para João. E aqui nesse texto, Jesus tem muita coisa para mostrar, não só para a igreja, mas para revelar, para alertar toda a humanidade. Só que Jesus começa com a igreja primeiro. E é por isso que Jesus chega para João e aparece para João no momento mais difícil da vida de João, porque João está banido, foragido da justiça de César e dos seus imperadores na ilha de Patmos, para não morrer. E é nesse contexto difícil, nesse contexto de perseguição, que João tem uma linda revelação chamada o Apocalipse, uma revelação que ninguém teve na Bíblia. Olha só, entenda que no momento mais difícil da vida dele, aconteceu a sua maior experiência com Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui então, que eu quero dizer o seguinte, é que nos momentos mais difíceis, nem os momentos mais difíceis nos impedem de termos as nossas maiores experiências com Deus. Em nome de Jesus, não entenda esse momento difícil como o final da sua trajetória. Não entenda esse momento difícil como o final da sua história com Jesus. Entenda que esse momento é um momento em que Deus prepara grandes experiências com Ele, grandes revelações com Ele, grandes crescimentos de maturidade e fé na presença dEle. Então, em nome de Jesus, traga expectativas para a sua fé nessa noite, que grandes experiências com Deus se aproximam da sua vida. Grandes experiências com Deus, nada vai impedir você de vivenciar grandes experiências. Pastor, eu estou vivenciando um momento de Patmos na minha vida, eu estou vivenciando um momento difícil na minha vida. Então, em nome de Jesus, se prepare, porque se você permanecer, você tem que só fazer o seguinte: permanecer ligado com Jesus, permanecer na presença de Deus, e se prepare para ter um céu se descortinando na sua frente, e se prepare para ver Jesus como você nunca viu, para sentir como você nunca sentiu, e para ver o que você nunca viu da parte de Deus para a sua vida. Creia que essa tribulação, nenhum momento difícil espanta a presença de Jesus da sua vida. Nenhum momento complicado demais é para Jesus também complicado. É complicado para mim, mas não é complicado para Ele. É difícil para mim, é impossível para mim, mas não é impossível para Ele. Então, pela fé, se prepare para tatear, para apalpar aquilo que você nunca imaginou que apalparia por causa do seu momento. Só que Jesus não para por causa do seu momento. Só que Jesus não é obstruído por causa do seu momento. Tanto é que Ele vai fazer grandes revelações. E aí eu entendo que nem Patmos impede os projetos que Deus tem na nossa vida. Não é porque estamos em Patmos, não é porque estamos em tribulações, não é porque estamos passando por naufrágios, até igual Paulo passou, que as experiências de Jesus, que os projetos dele não vão se cumprir na nossa vida. Bem pelo contrário, o momento difícil está me preparando para o momento de Deus na minha vida. Sabe por quê? Os momentos difíceis me preparam para eu poder ocupar o que Deus preparou para mim.
Porque se eu chegar lá despreparado, eu vou ganhar de um lado e vou perder do outro. Se eu chegar onde Deus quer que eu chegue, se eu receber o que Deus quer me dar antes de eu passar pelo processo, eu vou dar de mão beijada. Por isso que existia um deserto antes de Israel chegar na terra prometida, porque o deserto prepararia o povo para receber aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então o deserto não vem para te matar, Patmos não vem para te obstruir, Patmos vem para te promover para a nova fase de Deus na sua vida. Então entenda que os obstáculos que se apresentaram ou vão se apresentar na sua vida é um convite para o teu crescimento. Esse gigante não vem, ele vem para promover Davi. Ele não vem para matar Davi, ele vem para promover Davi. Davi, depois do gigante, é um outro Davi. Antes do gigante, ele era chamado de filho de Jessé. Depois do gigante, ele tem nome, o nome dele é Davi. Antes do gigante era um Davi, depois do gigante é um outro Davi. E eu ministro isso sobre a tua vida, que depois desse processo, você será um outro homem, uma outra mulher, um outro jovem. Quem crê nisso nessa noite? Será que é só eu que estou sentindo? Eu sei que não vai dar tempo de eu pregar sobre isso hoje. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor não começou agora não, já está aqui desde quando a gente entrou. Desde quando a gente iniciou, porque aqui nós se reunimos com legítima adoração. Ninguém está olhando para o homem, quer ser melhor do que ninguém, só Ele vive e reina nesse lugar. Aí você vê Esmirna sofrendo e sem negar Jesus. Sabe como é que estava acontecendo aqui para a igreja? Diz a história que 1.200 cristãos foram jogados ladeira abaixo, foram empurrados, foram precipitados em um precipício. A primeira leva, 1.200 crentes. A segunda leva, por não aceitar o sistema do mundo, o sistema de César, o sistema impositor. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quem era perseguido aqui? Só a igreja. Pastor, e os judeus? Os judeus não eram perseguidos aqui, ó. Por isso que ele diz assim, ó. E a blasfêmia, vocês resistem à blasfêmia dos que dizem judeus e não são. Sabe por quê? Porque dizer que era judeu era escapar da espada. E aí, muita gente dizia que era judeu. Por quê? Porque a perseguição era só contra a igreja, não contra os judeus. Porque o inimigo não quer parar o judaísmo, o inimigo quer parar o cristianismo. O inimigo não quer parar o mundo, o inimigo quer parar a igreja. Por que ele quer parar a igreja? Porque ele sabe o destino desse povo, ele sabe para onde esse povo está indo, ele sabe qual é o amor que o dono dessa igreja tem por ela. É por isso que ele quer te parar. Ele não quer parar outras religiões, porque ele sabe o destino de outras religiões. Mas já que o destino da igreja é ser arrebatada e morar com Jesus no céu, ele quer parar a igreja na terra. Mas está repreendido no nome de Jesus. Está todo mundo trabalhando. Sabe por quê? Porque enquanto o diabo investe de um lado, a igreja também ataca. Enquanto o maligno investe de um lado, a gente também trabalha contra ele. Nós somos a resistência. É por isso que você tem a característica de resistência, a característica de mais do que vencedor. É por isso que você não pode desistir. Sabe por quê? Porque desistir não faz parte do perfil da igreja de Jesus. Ainda que ela esteja passando pelo fogo, ainda que ela passe pela fornalha ardente ou a cova dos leões, o perfil da igreja é mais do que vencedora. O perfil da igreja de Jesus é não desistir, ainda que para isso haja uma ameaça de morte, que é o caso dessa igreja. O pastor lá é o pastor Policarpo. Quem é o pastor Policarpo? Um homem temente a Deus,
Está escrito isso aonde na Bíblia, pastor? Não está na Bíblia, está na história da igreja. Porque a história da igreja não acaba aqui. A história da igreja segue até chegar aqui, até chegar no nosso presente século. A história da igreja é uma história imbatível, uma história linda. Nós só estamos aqui por causa de sangues que foram derramados. E um dos sangues a ser derramado foi de Policarpo, o pastor da igreja de Esmirna. A Bíblia não diz, mas a história diz que Policarpo era um homem tão temente a Deus, e que por ele não se dobrar perante César, que queria ser chamado de Senhor e Deus, ele vai ser morto. Só que no dia em que foram prender Policarpo, chegaram na casa dele. Os soldados de César, quando chegaram lá, diz a história, não a Bíblia, mas a história. E eu acredito na história da igreja. Se um dia você estudar a história da igreja, você fica: meu Deus, eu não estou fazendo nada para Jesus. A Bíblia não diz, mas a história diz que quando os soldados chegaram na casa do pastor Policarpo, que era o pastor de Esmirna, ele falou assim com os soldados: deixa eu só fazer uma oração. E enquanto ele orava, os soldados não tinham mais força para prender ele, e levar ele para os jogos, para a arena onde eram disputados os jogos na cidade de Esmirna, e começaram a preparar a fogueira para incendiar ele. Aí o capataz ainda fez uma pergunta no final: Policarpo, você ainda tem uma chance ainda de sair ileso dessa fogueira. Se você negar Jesus e acreditar que você agora serve a César, você vai sair ileso dessa fogueira. Aí ele falou assim: tenho servido a Jesus durante 86 anos, está nos anais da história. Estou servindo a Jesus durante 86 anos, e durante 86 anos Ele nunca me abandonou. Então não tem jeito, taque fogo na fogueira, incendeia ele. A história diz que o fogo ficava ao redor dele e não conseguia queimá-lo. Sabe por quê? Existia um fogo maior aqui dentro. Isso edifica a tua fé? Aí quando o líder viu que não tinha como matá-lo, pegou a própria espada e matou ele a fio de espada. Mas ele não negou Jesus. A carta de Esmirna é a mais triste de todas. Sabe por quê? Porque essa igreja está dentro de uma cova de leões. Essa carta só tem 4 versículos, mas é a mais triste de todas, é a mais profunda de todas. Por quê? Porque a igreja está dentro de uma fornalha de fogo. A igreja está passando pelo fogo, pela espada dos inimigos. Para você ter uma ideia, o pastor dessa igreja, por isso que está escrito assim, ó, e ao anjo que está na igreja, porque o primeiro receptor da carta era o pastor. O pastor recebia a carta, lia a carta para a igreja, e a igreja colocava em prática. Então perceba que está todo mundo trabalhando. João escreve, Jesus fala, João escreve, o pastor recebe, lê, e os membros colocam em prática. Perceba que ninguém está na inutilidade. Perceba que todos são importantes. Perceba que todos estão trabalhando. Para o homem você pode não ser nada, mas para Jesus você é trabalhador. Para Jesus, Ele sabe qual é o seu valor. Jesus sabe qual é a sua importância no reino dele. Então nunca se olhe como ninguém, nunca se olhe como nada, nunca ache que todos podem e você não, todos conseguem e você não, todos sabem e você não. Jesus sabe o teu real valor, e no reino dele você está fazendo alguma coisa, até sem pegar no microfone. Você está fazendo alguma coisa, até quando o pastor não te dá oportunidade. Você tem um valor no reino dele. Chega a hora de escrever para as igrejas. A segunda igreja, que foi a que a gente leu, Jesus fala para João: João, comece a escrever uma carta. E aí eu pergunto: que carta chegaria para mim hoje?
carta Jesus enviaria para mim hoje? Para muitos, Jesus enviaria uma carta assim: continua firme, não pare, não te se espante, porque eu estou contigo. Para outros, Jesus enviaria uma carta assim: eu sei que você tem pouca força, eu conheço suas limitações, mas continue firme na minha presença. Para outros, Jesus enviaria uma carta assim: muitos deram como perda aquela proposta que você rejeitou, mas na verdade você ganhou comigo para perder diante dos homens. Outros receberiam: você precisa melhorar, eu vim aqui te corrigir, meu filho, eu mando essa carta para te corrigir, porque eu não quero te perder. Eu não sei que carta você precisaria receber nessa noite, mas eu tenho certeza que cartas estão sendo enviadas na sua direção através da palavra. Jesus está enviando cartas na sua direção através da palavra. A palavra, ela sabe qual é a carta que você precisa nessa noite. E sabe por quê? Eu não, mas a palavra vai entre a divisão da alma e do espírito, vai entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, é apta até para saber o que você está pensando nessa hora. E talvez nessa hora você está com um pensamento de desistir. A carta vem te dizer: não desista, não pare, porque é sinal de que você está me agradando. É por isso que o maligno tenta te jogar para baixo. Jesus está fazendo questão de corrigir o caminho da igreja primeiro, porque a purificação, a correção, a mudança começa pela igreja. É uma igreja transformada que transforma. É uma igreja liberta que pode dizer: Jesus te ama, Ele pode te libertar. É uma igreja que entende o seu propósito. É uma igreja que sabe para o que veio. Não é uma igreja que está a passeio, é uma igreja que está em missão. Nós não estamos a passeio, nós estamos numa missão. E quando esse tempo da missão passar, o final dessa missão é fazer você se encontrar com Ele naquele grande dia. Nem céus, império das trevas, nada poderá te afastar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Você só precisa estar na dependência dele até no dia de Patmos, até na sua ilha de Patmos. Você tem que estar na dependência dele. Aconteça o que acontecer, os planos de Deus não serão obstruídos na sua vida. Você crê nisso nessa noite? Você crê que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem o presente século, nada nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus? E aí, João, o apóstolo, continua sendo apóstolo depois do tempo. O tempo não foi um fator prejudicial para a fé dele. Na verdade, o tempo foi passando e o tempo foi um fator de crescimento para ele. As experiências que ele foi tendo foi só gradualmente aumentando, não foram voltando atrás, não foi regressando. João não foi descendo. O gráfico espiritual de João começou na beira daquela praia, foi só subindo. Eu ministro esse gráfico espiritual sobre a tua vida. Nada de, se for para descer, vai descer só se for a presença do Senhor. Descer, não é para descer na frente do gigante, está descendo na frente do cara errado. É para você descer na frente do Senhor e senhores. É para você se prostrar só na presença dele, porque quando você desce, o gráfico sobe. Quando você desce na presença dele, o gráfico sobe. Mas quando você desce na presença do gigante, o gráfico desce. Todos nós somos perseguidos, irmão Jonathan. Às vezes as pessoas, deixa eu falar uma palavra meia chula aqui. As pessoas, me perdoe o vocabulário, mas muita gente esculacha a igreja brasileira, falando assim: vocês não têm perseguição igual tem no Irã, não tem perseguição aí igual existe nos países onde os missionários são perseguidos. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa: de um jeito ou de outro, toda a igreja é perseguida.
Independente do país que ela se encontre, a igreja, você acha que o inimigo vai passar a mão na nossa cabeça aqui? Você acha que o inimigo não vai nos perseguir? Tínhamos que ser muito descansados para pensar que o inimigo não vai perseguir a gente aqui no Brasil. Só que existem perseguições diferentes. Sabe o que acontece? Primeiro o inimigo começa matando. Quando ele percebe que matar não dá mais jeito, porque a igreja cresce, ele começa a perseguir a igreja, sabe como? Tentando culturalizar a igreja e deixar ela parecida com o mundo. Qual é o maior desafio da igreja brasileira? Nosso maior desafio não é porque nós seremos perseguidos ferrenhamente. Nosso maior desafio não é que seremos perseguidos até a morte. Nosso maior desafio é não se parecer com o mundo. Porque a perseguição do maligno para a nossa igreja brasileira é nos deixar a cara do mundo, é nos culturalizar, é nos mundanizar, é nos deixar parecido com o mundo lá fora, é nos deixar globalizado conforme o mundo quer. Mas de todas as maneiras somos perseguidos. Então, em nome de Jesus, a tua luta diária é não se parecer com o mundo, é se parecer com o dono da igreja, é se parecer com o líder da igreja, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nessa noite. Eu não vou te chamar mais de livres para adorar. Hoje eu vou te chamar de Esmirna, a igreja que suporta, mas não trai o seu noivo. Aquele que vencer, diz ele, receberá a coroa da vida. Você quer receber a coroa da vida? A coroa da vida. Sabe por que ele fala da coroa da vida? Porque a coroa daquela época, dos Jogos Olímpicos, era dada a todo que vencesse, era dado a todo aquele que chegava. No máximo, não havia coroa para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Só que em Cristo, a coroa é dada para todo aquele que chegar no final. Então, você precisa chegar até o final. Receba esse versículo aqui sobre a tua vida: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus é fiel e nós precisamos ser fiéis ao nosso Senhor. Nada nos separe, que nada te separe do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Esteja passando pelo fogo, esteja sendo esmagado, esteja sendo amassada, continue na presença de Jesus. O céu está te aplaudindo, o céu está vendo o teu esforço, a tua luta. Deus está vendo o que está acontecendo, Deus está a par de tudo, mas não pare e não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Amém? Será que eu estou vendo uma igreja de Esmirna aqui nessa noite? A morte aqui era certa. A igreja de Esmirna não tinha certeza se o amanhã pertencia a eles. E é por isso que eles trabalhavam e desenvolviam a todo vapor. Deixa eu dizer uma coisa: o amanhã não nos pertence. Nós precisamos trabalhar com o hoje nas mãos.
Hoje foi o dia que Deus te fez, disse o salmista. Então a gente se alegra nele, a gente faz o que tem que fazer hoje. Adore a Deus hoje. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, porque o diabo sabe que já tem pouco tempo. Então quer dizer que o inimigo sabe que para ele tem pouco tempo. Então quer dizer que para o maligno tem pouco tempo. Ele não trabalha com o amanhã, ele trabalha com o agora, ele trabalha com o hoje. A gente não pode se dar o luxo de entender, pensar que o amanhã nos pertence, porque a gente trabalha contra um maligno, contra um inimigo que sabe que para ele tem pouco tempo. Tem pouco tempo para ele. Sabe por quê? Porque o final de todas as coisas se aproximam. O final de todas as coisas se aproximam. E você precisa estar firme na presença do Senhor. A gente precisa entender que a gente não tem todo o tempo do mundo. Aí Jesus falou assim: o que foi morto e reviveu. Sabe por quê? Jesus está se identificando com a dor daquela igreja. Jesus está dizendo assim: eu também passei pelo que vocês estão passando. Eu também sofri o que vocês estão sofrendo. Eu também fui morto, mas eu revivi. E como eu passei, fui morto e revivi, vocês também vão reviver. Sabe por quê? Nós não servimos um Deus que não está nem aí para as nossas dores. Deus se identifica, Jesus se identifica com a nossa dor. Ele sabe de tudo e todos os momentos difíceis que estamos enfrentando. E ninguém melhor do que Ele. Talvez você fale: ninguém me ouviu. Ninguém, vírgula. Jesus está a par de tudo que você está passando. Ele falou: eu fui morto, eu também passei. Eu também passei pelo desprezo, eu também passei pela preocupação, eu também passei pela dor. Teve um dia que Johnny até leu aqui, teve um dia que eu gritei: se possível afaste de mim esse cálice, porque a angústia tomou conta de mim. Ele sabe a tua dor, Ele se identifica com você, porque Ele te levantou para ser mais do que vencedor. O homem pode não te entender, mas só em saber que o dono do universo me entende, só em saber que o dono do universo está do meu lado quando eu resisto todas as tentações por amor dele, só isso já basta. Por isso que Paulo falou: a tua graça me basta. Saber que o Senhor está comigo já é o suficiente. Saber, o espinho vai continuar na carne, mas Jesus também vai continuar na minha vida. Aleluia. Esmirna quer dizer mirra, que era uma planta aromática, que quanto mais se espremia, mais cheiro ela produzia. Aleluia, aleluia. Esmirna quer dizer mirra, planta aromática. Sabe como é que ela produz cheiro? É quando faz isso aqui com ela. Quando você quer sentir cheiro de uma planta, o que você faz? Você não esprega? Quanto mais apertava a igreja de Esmirna, mais fruto, mais cheiro ela produzia. Glória, oh glória. Opa, que essa seja a tua realidade, tá? Não é te apertar e você gritar, não. É o mundo te apertar, é a vida te apertar e você dizer glória a Deus. É o mundo está apertando e você está dizendo bendito é o nome do Senhor. O mundo está te apertando e você está dizendo só adoro um Deus. O mundo está te apertando e você está dizendo eu não vou voltar atrás. O mundo está te apertando, a vida está te pressionando e você está dizendo só Jesus é o meu Senhor. Vive e reina para sempre.
E eu vou te dizer uma coisa: não são os momentos bons que nos aperfeiçoam, são os apertos. Olha o nível que essa igreja chegou. Sabe por que ela chegou nesse nível? Por causa dos apertos. Jesus não tem uma crítica para essa igreja, só elogios. Sabe por quê? Por causa dos apertos. O pecado não entrou dentro dessa igreja. Sabe por quê? Porque ela foi aperfeiçoada no aperto. Foi sendo espremida e sendo aperfeiçoada. A fé dessa igreja passou pelo fogo, saiu do outro lado e ficou todas as impurezas para trás. Só ficou a fé. Essa é a minha oração por você nessa noite. É que você, ao ser espremido, saia toda a impureza, saia tudo aquilo que não é de Deus para a sua vida, e fique só a fé em Jesus Cristo. Essa igreja na primeira leva foi 1.200 precipitados, 800 na segunda leva, mas eles não negam a Jesus. Sabe por quê? Porque eles receberam uma carta do dono da igreja, e essa carta chegou lá, e quando essa carta chegou lá, animou o povo. E eu creio que não só animou eles, não, está animando você também nessa noite para enfrentar a tribulação, mas assim, de pé na presença do Senhor Jesus. Quando Policarpo morreu, a igreja ficou mais forte. Sabe por quê? Porque a igreja tem a cara do seu líder. Estou falando de mim, não. Nós temos a cara do nosso líder, e o nosso líder não parou na espada. O nosso líder Jesus não parou na fornalha. O nosso líder Jesus não parou na cruz. O nosso líder Jesus foi até o final. Então eu quero ter a cara do meu líder. Eu quero me parecer com o meu líder. O meu líder não me deixou para trás, e eu não vou abandonar o meu líder. Você, como igreja, nós precisamos ter a cara do nosso líder. Precisamos se parecer com Jesus. Paulo disse: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando o meu líder. Eu quero saber como o meu líder age, não como o mundo age. Eu quero imitar o meu líder. Eu não quero imitar o mundo. Nosso padrão não é o mundo. Nosso padrão de identificação é o nosso líder. O nosso líder é Jesus de Nazaré, aquele que veio e venceu. Diga comigo: a morte está morta para a igreja. Coloca isso lá no teu status amanhã. A morte está morta para a igreja. A morte morreu. A morte está morta. Sabe por quê? Pastor, eu não vou morrer. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Porque a pior morte não é a morte desse corpo. A pior morte é a segunda morte. A primeira morte Jesus passou, nós vamos passar. E assim como ele passou na primeira morte e recebeu um corpo glorificado, a gente passa pela primeira morte e recebe um corpo glorificado. Mas nada vai nos fazer morrer de novo. Nada vai nos fazer provar a segunda morte, que é a separação de Deus para sempre. A morte, a primeira morte, nos separa desse corpo, mas a segunda morte nos separa de Deus. Vamos ser separados desse corpo, mas jamais vamos ser separados de Deus. A nossa aliança com Deus é para sempre.
sempre, é eterna. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que nada te impeça de estar com Jesus.